Olá, sejam bem-vindos, bem-vindos todos ao programa Missão Educar. Estamos iniciando uma nova fase com três novos apresentadores. É uma fase totalmente remodelada para atingir os objetivos que foi proposto inicialmente pelo professor José Augusto Serrano, e nós queremos manter essa credibilidade aqui, fazendo um programa tal qual ele gostava e ele sempre gostou de se referir. Um programa que traz e que resgata a qualidade, a oportunidade de uma educação nesse país, em que sejamos dignos, todos nós, né, de representarmos a educação no Brasil. E hoje nós vamos ter um assunto aqui bastante controverso, né? Ensino médio, com a professora Marta Delli. Então nós vamos ver o que vai acontecer aqui durante esse período que nós vamos conversar aqui. Vamos ver o que vai dar essa conversa sobre essa questão do ensino médio. Como é que anda o ensino médio, né, professora? Professora, o que está acontecendo com o ensino médio? Qual, afinal, o propósito desse projeto? Bem, quando veio a proposta da reforma do ensino médio, ela veio praticamente assim, ó, vai acontecer, aí depois que começar o que o aluno queria, o que o professor estava sentindo nessa mudança, né? A proposta era que aumentasse primeiro a carga horária de 800 horas para 1.400 horas, com isso teria que ser tempo de ensino integral, né? Como ficariam essas crianças que trabalham, que olham os irmãos menores, né? Como ficaria a formação desses professores, que já é precária há muito tempo, né? Também foi um ponto a gente verificar. Uh, como seria essa escolha desses professores, o local onde dessas escolas teria que ter uma infraestrutura maior e muito melhor, né? E aí começou as perguntas, né? Começaram as dúvidas, as reclamações, um daqui, de outro. A criançada, os jovens, né? É uma idade assim, para eles é tudo novo, eles querem uma escola cativante, uma escola que ele vá para aprender. Ele quer se formar, não é aquela paixão grande, né? Mas assim, aos tempos eles vão terminando, né? E aí vem a polêmica, né? Essa polêmica está mais no sentido de que não atende os objetivos da educação, ou foi uma coisa que surgiu, professora Marta, ao longo do desenvolvimento desse projeto, que causou essa confusão toda? Porque a gente lê os jornais e tem muita gente que é a favor, outros são contra. Então, essencialmente, qual é o grande entrave, então, desse projeto? Bem, primeiro aluno quer uma escola atrativa, então eles acham assim, vai tirar toda a disciplina, mas ele não tem a noção ainda. Bom, quer que eu comece de novo? Pode. O que acontece? O jovem ainda não tem a noção, ele pode querer, né? Não tem a noção de dizer qual é a disciplina que é importante ou a disciplina que não é importante. Todas elas são importantes, né? Por exemplo, tirar arte, tirar educação física, a parte cultura, a parte que saúde. mal voltou, né? Já está saindo de novo. Não, exatamente. Filosofia, sociologia optativa, isso realmente é uma tristeza. Como ficaria essa escola de tempo integral o dia inteiro? Como ficaria uma criança o dia inteiro numa escola? Teria que ser uma escola realmente, como eu vou voltar a dizer, atrativa, que faz com que o jovem vá para a escola com gosto, né? Uma escola extremamente atrativa. Exatamente. Eu estava lendo lá, 7 horas dentro de uma sala de aula. Inclusive, estava assim, 7 horas dentro de uma sala de aula. Ninguém aguenta, não, e um detalhe, hoje em dia teria que ser uma estrutura maior. Imagina uma sala com 40 alunos, tudo assim, 1,70 m para cima de altura, né? A criançada tem fome, a criançada quer andar, quer conversar. Será que teria tecnologia adequada para essas crianças? Se até o celular não pode ir na escola, como é que ficaria? Será que teria notebook para essas crianças estudarem ou não? Né? E depois vamos para a formação dos professores. Como ficaria esses professores? Se eles iriam ter todo um encontro com essa nova escola, né? Essa nova escola está me cheirando alguma coisa assim de que já tivemos alguma coisa parecida com isso no passado.
Bom, nós tivemos, no passado, estão falando tanto porque o ensino técnico, nós tínhamos escolas agrícolas. Eu lembro que no meu tempo tinha o ensino técnico, tinha o convencional. Nós tínhamos até o magistério, por exemplo, na época do colégio, a gente falava colegial naquela época, né? Era, Ou você fazia o magistério ou você ia fazer colegial. Ou era bioexatas ou era humanas. exato, Então, o primeiro ano era tudo igualzinho, bonitinho, para todas as classes. exato. No segundo e terceiro ano mudava. Mas agora, por exemplo, a criança não está preparada. Acho que é pouco do pouco, né? Pois os países de primeiro mundo, eles têm todas as disciplinas. Opcional seria em outro horário, outro período, mas o base, tudo é importante para o jovem, né? Dentro dessa questão das disciplinas, Marta, questão das disciplinas, ficou ali quatro como suporte, como fosse Gancho, né? O um gancho, alicerce. suporte. Mas essas 4 disciplinas, somente as 4 dariam conta do recado? Não dá, Ricardo. E depois, o que vai ser complementado? O aluno entra, ele faz as 4 aqui, aí ele vai complementar numa outra escola. A escola vai ter condições de dar todo esse suporte para os alunos? Não, por exemplo, você vai ter, vamos fazer de conta, 4 disciplinas básicas. Mas a gente sabe que existe a competência e a habilidade da criança. Então, por exemplo, ela não pode ser um artista, ter arte, mas a arte é importante para influenciar a um desenvolvimento da matemática, né? Vamos puxar a sardinha para a nossa área de exatas, né? Então, mas a arte é importante, é importantíssimo, né? Por exemplo, língua portuguesa, a interpretação, a filosofia e a sociologia vinha de encontro à estrutura do ser humano. Principalmente a filosofia, né? Nossa, e como é que ficaria sem filosofia e sociologia? Seria opcional. E um jovem de 14, 15 anos, 17, ele não tem ainda, não que ele não possa, mas ele ainda não tem a habilidade, não está o momento certo dele opcionar. Eu quero ou deixo de querer. Entendeu? E assim, o ensino médio, a maioria é jovem. Né? E como é que ficaria esse pessoal que largou o estudo por um motivo, ou por uma gravidez precoce, né? Ou porque foi trabalhar e voltou depois de 10, 15 anos com 30, 40, 50 para estudar. Como ficaria esse ensino médio noturno? Ficaria diferente? Como ficaria, né? A carga horária para esse noturno, para 4 anos, é bem maior, né? Nada, e assim, eles têm pressa para terminar, para poder estudar, para poder ir trabalhar, né? Ir para uma faculdade, recuperar o tempo perdido, né? Se formos considerar que ele termina o ensino médio, que ele vai trabalhar, vai coincidir com os 21 anos de idade. E não é possível para um jovem hoje, dependendo da classe a que ele pertence, para ele ter condições, para ele estabelecer algum objetivo para ele, vai passar o dia todo na escola, será que vamos ter uma escola que, se ela é técnica, ela tem que ter conversado com a instituição, com as empresas, para um diálogo entre esse projeto e as empresas, para que esse aluno possa, pelo menos, fazer um estágio. Ele vai terminar, ele vai ser um teórico, técnico teórico, um técnico teórico, é a prática, né? Qual foi essa conversa que foi feita entre esse projeto e as indústrias? Você tem alguma noção dessa formação técnica? Não tenho noção. Aí eu parei só para pensar o seguinte, como é que fica esse aluno, por exemplo, que vai fazer faculdade de medicina? Eu não digo engenharia, mas ele vai fazer faculdade de medicina. A gente sabe que com a criança, o jovem, né, de 17 anos aos 23 anos de idade, qualquer jovem, é uma idade que ele aprende melhor. Tá? Então, assim, imagina, ele vai se formar com 21 anos para poder entrar numa faculdade de medicina. Então, ele vai aproveitar menos o momento dele da capacidade de aprender. Né? Agora, com relação à escola técnica, eu não tenho informação. São poucas assim no estado de São Paulo. Eu acho que tem mais a escola técnica assim na prática mesmo, acho que é mais no sul, né? Mas então, Marta, eu penso o seguinte, que se nós estamos falando do ensino médio, que também busca a profissionalização, você tem alguma coisa dentro desse projeto que você analisou, que você viu que há uma conversa com a escola conversa com a indústria, conversa com as empresas, porque eu tive situações assim, não vou nem citar a cidade nem nada, mas eu tive uma cidade do Nordeste que a vocação dela era a plantação era de coco. E quais eram os cursos técnicos que tinha lá? Você pode adivinhar? Pode adivinhar? Então tinha cursos que não tinha nada a ver, mas dentro dos cursos universitários tinha pedagogia, tinha letras, tinha direito, tinha isso, tinha aquilo.
mas não tinha nada, mas nem as escolas agrícolas, porque tinha sido desativada a escola agrícola de muito tempo atrás. Então, se não houve esse diálogo, como é que então vai se formar um técnico que precisa fazer estágio? Ele tem que fazer estágio. A não ser que a escola vai montar um laboratório, que a escola vai ter uma empresa do lado, né, funcionando as oficinas, verdadeiras oficinas, que aí começam a produzir como as famosas escolas fazenda para presidiários, né, que ele sai de lá com uma formação que lá dentro ele produz, e que aquele produto é vendido. A escola vai ter isso? Pode. Então, professor, eu estava dando uma lida e com relação a... Porque tem o antes e o depois, né? Então, antes já existia as escolas técnicas, existem as escolas técnicas. E o depois, ele está baseado assim, de que agora, com experiências práticas de trabalho no setor produtivo. Ou seja, essa é a emenda provisória que está indo, né, para ser analisada aí. Então, o objetivo é que se tenha realmente a experiência prática para eles, né? Então eles estão querendo criar isso para 2018, que haja realmente essa experiência prática diante da linha que o aluno for escolher, porque pelo que eu entendi também, o aluno vai poder escolher qual o segmento que ele quer atuar, né? Aonde ele se sente melhor para estar fazendo, para estar cursando, para ir para a profissão que ele escolha, não é? É uma entrega à terceirização. Numa outra conversa com a terceirização da educação, aí terceirizar é complicado. Mas dentro desse ponto que você está colocando, Ana, realmente assim, se o aluno vai ter o direito da escolha, você imagine nas múltiplas inteligências, se a escola não vai estar muito bem preparada para atender a necessidade. Por exemplo, se naquela escola não tem o que ele quer, então ele vai fazer arte. Não tem ali, tem numa outra escola. Então, quer dizer que ele sai daqui, vai para outra escola? Não, ele vai poder optar a estudar lá naquela escola que tenha essa formação. Isso, então ele vai sair daqui e vai para outra escola. Sim, e vai... Mas vamos fazer uma chamada aí agora de um patrocinador nosso, né? Patrocinador, um apoiador nosso, né? E eu gostaria que você falasse desse patrocínio, que é a escola da Escola qual de Educação Infantil, que você Piccolino fale. Mil, sim, foi uma idealização minha, essa escola, em 1989, estou lá até hoje, trabalho só com ensino infantil. Por isso que ensino médio, para mim, assim, eu fui estudar um pouquinho do tema, porque realmente a lei de diretrizes e bases de educação infantil é diferente. Mas a escola está atuando lá há vários anos já, e a gente está bem... Tem o endereço aí, quem quiser falar comigo, contactar, o telefone 44729662. Eu estou lá para prestar todo o apoio e o trabalho. Mais alguma coisa da sua escola? Não? Não, agora é a avessa, agora, né? a avessa é a avessa, né? Uhum. A avessa é uma loja de modas que realmente promete chegar em Santo André e está fazendo coisa aí muito legal. Aliás, as 3 meninas do programa foram convidadas a se vestir lá na avessa. E que vocês não saíram pela avessa, né? A Mirella Sestari tem roupas maravilhosas lá na avessa, né? E é uma opção, porque normalmente nós temos uma coisa aqui em São Paulo, São Paulo, até falo São Paulo, né? Qualquer coisa, Santo André não pode ser mais um dormitório de São Paulo, né? Precisa mudar, precisa ter grandes lojas, grandes comércios por aqui. São grandes empreendedores e nós temos, aqui já. Nós temos, mas essa coisa, qualquer coisa, São Paulo. Pô, somos um dormitório de São Paulo. Nós tínhamos uma rodoviária embaixo do viaduto, agora mudou para um viaduto maior, mas já é alguma coisa, alguma mudança, né? Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui, professor. Nós vamos para um segundo bloco. E nesse bloco eu tenho uma pergunta para lhe fazer aí também que envolve essa questão, obviamente, das controvérsias aí. Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens, os entraves que se encontram, que travou
está caminhando, porque você falou assim, parece que parou o ensino médio, fizeram as conferências, o ministro teve lá, o presidente da República lançou, tal, estavam Primeiro, efervescente. os E agora? professores, os especialistas em educação não foram consultados. Não foram consultados. Eu acho assim, quem teria que ser consultado em primeiro lugar e ouvido em todas as partes do nosso país, seriam os especialistas, porque eles estão na prática, estão no dia a dia, e eles não foram ouvidos, a maioria. Quer dizer que nós voltamos à velha história de a quem interessa não se consulta. Infelizmente, não foram consultados, né? É uma dó, porque a gente lê, ouve, assim, mas vai ser bom, mas quem disse, né? Como diz o médico, a criança está com gripe, a mãe fala assim, eu já dei dipirona. Aí o marido pergunta, mas quem indicou dipirona? Foi o especialista? Porque o especialista sabe exatamente se aquilo vai camuflar ou não, como se fosse um cataflã, né? Então, para que não fosse um cataflã que estivesse tapeando, precisa de um especialista que está na prática, que tem um olhar, uma visão maior, uma prática maior, ele viveu, conviveu em cima disso. Mas, assim, um especialista que já passou por uma sala de aula, desde os pequenos ao ensino médio, ao fundamental 1, 2, médio, uma universidade. Então, ele tem que passar. Então, assim, esse especialista, cadê? Foi consultado? Qual deles? Qual foi a opinião dele? Não adianta também ser consultado e também não dizer a todas as vozes, né? E eu não vi. Uma coisa só vi assim, um outro falando, que eu não considero... posso citar o nome, né? Mas assim, dizendo assim, eu não... Não passou por mim. Não passou por mim. Agora você fez uma colocação muito interessante, porque quando a gente fala de especialistas, não é só a gente que está sentado lá no banco da faculdade, das universidades, que está por trás dos livros, né? Mas é também aquele professor de sala de aula, aquele cara que coloca a mão na massa. Por exemplo, a base nacional comum curricular vem antes da implantação do ensino médio. E aí, atropelou uma coisa com a outra? Porque se na base curricular, comum curricular, o que ela vai dar? Ela vai dar suporte para a confecção, para a prática do ensino médio, para determinar o currículo, não é isso? Em vez de melhorar, criamos uma outra bola de neve. É uma pena, é triste. Assim, aquele tipo de ensino foi bom, ótimo, beleza. O que eu posso aproveitar para melhorar, acrescentar? Não tirar e começar de novo. Isso não tem condições. Não tem, assim, condições. Nesse sentido, o ensino da base nacional curricular, comum curricular, ela vem dar um aspecto do regionalismo, né, para se incluir na grade. Agora, quando o projeto do ensino médio vem, e ele depende daquela base, porque fica todo mundo falando, quando terminar a base nacional comum curricular, vamos trazer para cá, vamos completar. Então, não deveria ter saído esse projeto só depois que concluísse a base nacional comum curricular? Não depende uma coisa da outra? Uma depende da outra, mas assim, para acontecer, você tem que ouvir quem está lá o dia todo, entendeu? Ela vai acontecer junto com a base nacional curricular? Perfeito, ótimo. Mas o que eu perguntei para o próximo, que está vivenciando? Né? Essa é a minha opinião. Que os especialistas não foram consultados. Se fosse, já estaria funcionando. Agora, sei lá, não sei se seria... Você citaria um nome que não foi consultado? Porque nós temos gente boa. Bem, na época o ano passado, né, quando foi, acho que em outubro do ano passado, não foi em setembro que surgiu vamos acontecer, foi de uma hora para outra, né? Em outubro do ano passado, César Nunes, César. ele já falou assim, mas maravilhoso, sensacional. Mas ele tinha a opinião deles, assim, tem que ouvir os especialistas, mas ele também não foi ouvido, né? Esse foi um deles que eu agora vejo na minha cabeça. Ele não foi ouvido. Celso Vasconcelos também, que é aqui do ABC, né? Celso Vasconcelos daqui do ABC? Sim, é de São Bernardo. Se eu não estou enganado, ele é de São Bernardo. Bem, Celso Vasconcelos? Eu sei que ele estudou, trabalhou aqui em São Bernardo. Sei que ele é do ABC. Porque já está na minha lista para convidar. Ele é uma graça, uma pessoa maravilhosa, uma de paixão. Celso Vasconcelos. Ele trabalha com a coordenação, né? Então,
E ele também falou assim, onde nós estamos ouvindo, né? Onde está a nossa voz, né? Não que a gente não queira ouvir um aluno, né? Um jovem, né? Mas é como eu disse, a criança, o jovem nessa idade, ele também não tem uma questão de opinar. Por exemplo, a criança quer fazer arte, vai fazer cinema, um curso técnico de cinema, mas só tem lá em Sapopemba. A criança mora em São Bernardo ou mora em Ribeirão Pires. Como fica? Por exemplo, a criança vai estudar numa escola de tempo integral. Ela vai ter uma bolsa auxílio para poder estudar o dia inteiro. Será que 400, 600, ou o que fosse R$ 1.000, não vai fazer falta? Ele não é melhor trabalhar? Dependendo da percepção da mãe e o pai. Esse pai também foi ouvido da comunidade? Você pega então, está estudando nessa escola. Essa escola não tem arte, não tem música, não tem filosofia, não tem isso. Tem aquele currículo ali. E esse aluno quer fazer isso. E nesse deslocamento, porque você sabe que aqui, nas grandes centros, para se deslocar 5 quilômetros, pode demorar 1 hora. E aí tem alguma coisa que eles previram? Previram alguma coisa nada, lá? Não. Que eu li, não vi nada, não. A infraestrutura, né? A infraestrutura não Isso, física. porque a infraestrutura é assim, né? esse aluno vai ter um transporte para se deslocar, que vai levar ele, ou ele vai ter que tomar, porque dependendo da localização, ele tem que tomar um ônibus até aqui, daqui até aqui para chegar lá. Não, e assim, é a demanda. Será que vai ter um especialista, vai ter alguém que vai observar que esta criança, também tem esse ponto, a criança fala assim, eu quero ser técnico em teste, né, que nós temos duas escolas muito boas em São Paulo. Então, vamos dar um exemplo. Mas ela não tem esse dom, essa habilidade. Vai ter um orientador, vai ter alguém que observa. Agora ele faz um teste, percebe. Então eu quero fazer isso, eu quero fazer, por exemplo, música, mas só tem em Ribeirão Pires. Como eu vou fazer a locomoção dessa criança? Será que a família vai permitir? Será que ele vai ter saúde, estrutura? Tem todo assim um processo. Tem um si, né? Então, essa implantação do projeto, eles estão prevendo etapas, né? Etapa até 2018 estaria concluído, 500 mil alunos. E isso daí não prevê lá no projeto que essas coisas seriam sanadas? 2019, ia ser né? dos 2019. Vai ter uma transformação progressivamente, né? E vai se analisar também. Eu acho que não vão implantar de uma forma... vai ter sempre algum problema que vai ter que ser alterado. Né? Tá, mas eu li pouco, eu não li o projeto todo, mas eu não vi que tenha qualquer coisa nesse sentido. Pode ser que eles venham a desenvolver depois, porque você vai ter uma criança de tempo integral, na escola tempo integral, na mesma escola? Não, porque se for, você vai ter que ser uma superestrutura para atender todo mundo. Por que as escolas tempo integral, que ocorre desde 2011 para 2012, por exemplo, lá na minha cidade, nós temos são 4 cidades, nós temos 6 escolas tempo integral. Por que ocorre bem? Que são comunidades, são pequenas escolas. Então, por exemplo, a escola de Fundamental 1, Fundamental 2. Então, assim, são pequenas e a comunidade colabora. Nós temos uma do Fundamental 2 Suetônio, né, Bittencourt, funciona muito bem, porque ela já funcionava bem antes. Ela tinha a participação da comunidade, né, e dos professores voluntários da escola. E quando entrou a escola tempo integral, então foi fácil. Só que, infelizmente, não pôde ter o ensino fundamental 2 e o médio ao mesmo tempo, porque a escola é pequena. Não tinha espaço físico para Não tinha todos, espaço né? físico, mas tanto que ela é considerada uma das melhores do estado de São Paulo. Mas, infelizmente, não tem espaço. A escola já é pequena, parece até uma arena, ela é tão redonda. Se você for pensar assim também, biologia, física, química, os laboratórios. Eles falam em 1,5 bilhão, né, de disponibilizar nessa primeira etapa aí. 1,5 bilhão para quantas escolas desse Brasil, né? Bom, ele diz que a primeira etapa é 1,5 bilhão. Mesmo assim, não é dinheiro, talvez nem para as 500 primeiras escolas. Mas... Se for aparelhado, gente, nós estamos falando, se for, o governo vai determinar, por exemplo, porque tem cidades menores que tem uma escola, 2 escolas, 3 escolas. Então, aquele não vai ter a condição que ele vai ser deslocado ali para uma outra escola para complementar o que ele vai ter que fazer. É uma mega estrutura isso daí tudo. Para satisfazer a todos
os gostos, né, das múltiplas inteligências. O Gartner fala em 7, que 7? Tem 7 vezes 7, tem 49, no mínimo. Aí temos a professora Denise, que trabalha com eventos. Ela deve saber muito bem, né? Denise, tem um jeito de você participar aqui, querida? Denise, vem Você aqui. pode vir até aqui. Não, vem aqui. Nosso programa é informal. Senta aí também. Senta aí que você faz parte da turma agora. Você vai Mas eu estava entender lendo, pouco. assim, muitas coisas são que nem no caso da língua estrangeira, né? Que vai fixar mesmo o inglês desde da sexta série. E Opcional o espanhol também. Mas o espanhol como opção. Mas você Mas não é sai só para fora, você vai para outros países, a língua inglesa Não é só o espanhol, né? Não, pode escolher. Pode Pode escolher escolher outra língua. Só Mas os que dois. eles dão prioridade para o espanhol, né? Espanhol O inglês ou é inglês? obrigatório. Não, o inglês é obrigatório. Passa a Obrigatório. ser O espanhol obrigatório. seria o opcional número 1. Seria... E o Nós não faz espanhol? latim, né? Sim. Tá, mas por exemplo, se é francês, se a criatura quiser o francês, Pode. ele vai ter que ele tem duas línguas, ele tem direito a optar. O inglês O inglês é obrigatório e a outra... E o espanhol também é obrigatório? Não. Não. E a outra língua é Aí a opcional. outra língua você escolhe. Sim, mas só que eles estão dando como prioridade o espanhol, porque realmente depois do inglês, o espanhol é a língua que mais se fala, não é? Aí você pergunta, nós tínhamos centros de línguas no estado de São Paulo. Foram todos fechados. Era um projeto que estava certo, um deles, infelizmente, foi fechado. Ok. Então vamos lá, meu jovem, pode colocar a imagem que você falou? Aí a imagem, eu vou deixar a Denise fazer a propaganda da Sancota. Boa tarde a todos. Estou chegando agora, mas estou vendo que o assunto aqui está super importante, né? A gente precisa de muito esclarecimento sobre tudo isso, né? Porque não é fácil. Eu sou escritora, contadora de história. Então, vamos lá. Sou proprietária da Sancota Eventos, que é uma empresa de iniciativa artística, cultural, entretenimento, criação, produção e realização de projetos nas áreas de cultura e educação. A Sancota Eventos faz todas essas atividades. Fala de um feiras, evento. Saraus. Fala de um evento que a Sancota realizou A Sancota, ela recentemente. representa a Flip Paranapiacaba, a primeira feira literária que aconteceu aqui em Santo André, que foi em Paranapiacaba, né, lá, um lugar belíssimo, um museu a céu aberto, um convite, né, à leitura. E foi muito importante, né? Nós levamos vários artistas, escritores da cidade, de Santo André, de São Paulo, da região, né? Da região no entorno. Nós tivemos mais de 12 mil visitantes e em 4 dias de feira. Os primeiros 2 dias, quinta e sexta, foi para a escola, para as escolas. Muito bem. Então nós podemos voltar, feita a devida apresentação da Denise, assim, a grosso modo, né? Falando da Sancota. Então nós vamos voltar e vamos pegar aqui um outro tema com relação a, claro, ensino médio, né? O ensino médio, quais as principais diferenças entre o novo ensino médio, o novo, e o velho, que está novo? O velho, que também não é tão velho, como o senhor disse, a criança chega na escola, ela vai aprender todas as disciplinas linda, maravilhosa, ela vai chegar, tudo bem que é meio estanque, né? Então tem matemática, português, física, química, biologia, física, arte, depende da grade curricular, 2 aulas por semana, que é muito pouco, né? Tá assim direitinho, bonitinho. Aí a criança estuda, quando ele termina, o que eu vou fazer para a faculdade? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso técnico, né? Isso no ensino médio regular. Se a criança está no ensino técnico, tudo bem. Aí ela vai fazer um cursinho, um vestibular, vai prestar o vestibular para a faculdade. Agora, o novo, a criança vai ter a opção de escolher qual vai ser vai ter a disciplina obrigatória e a opção. Mas essa opção delas, optativa, será que não vai fazer falta para ele? Como nós falamos no começo, será que não vai fazer falta para ele a arte ou a filosofia, a sociologia? Porque ele não vai ter noção de escolher o certo ou não certo, né? Tem um lado bom do ensino médio atual, esse que nós estamos vivendo, certo?
e tem um lado ruim por ser tão pouco tempo, né? Agora, também o ensino médio atual, nossa, é um ensino, Marta. É tradicional, né? Desculpe a expressão, mas o aluno sai sabendo tudo de quase nada. É um pouco de cada, por exemplo, assim, tecnologia. Tem professor que não sabe, não tem noção, não sabe nem. Você fala para ele assim, ó, vamos, a internet, a Wi-Fi, até o professor já está perdido, né? Infelizmente. E essa criançada hoje em dia, em 5 minutos, se você ficar falando 10 minutos, já fica te olhando. Né? Então, mais ou menos, já entendi. Não, e se você não faz uma aula prática, você vai falar sobre o movimento, uniforme, ou, por exemplo, o romantismo, vai falar sobre sarau, vai declamar uma poesia. Você fica, ó, pessoal, nós vamos ler. Se a criança não colocar numa prática, fazer um sarau, uma prática, ou fazer algum movimento, uma experiência assim, ao vivo, assim, tipo assim, nós vamos fazer agora, estamos fazendo, a criança senta ali e fica assim, ó. Então, mas isso não depende dessas reformas que eles estão propondo para os professores atuarem dessa forma? Será que o ensino do ensino médio hoje ele atende a essas expectativas? Será que essa nova reforma não é para isso, não é para sacudir um pouco esses professores, para que eles possam ver que não é mais, que hoje em dia não se pode mais dar aula como se dava 20 anos atrás? Por isso que a reforma tem que ser ouvida, na minha opinião, por um especialista, por esses especialistas que vão estar preparando a formação desses professores. Formação do professor não é simplesmente ele passar num concurso, fez a faculdade. Ele não teve um estágio. Por exemplo, o médico ele faz um estágio. E a maioria dos professores, não digo os que estão começando ouvindo, já são eventual, estão trabalhando na escola na prática, eles não têm essa prática, essa escola de estágio, essa prática ao vivo. Uma vivência. Uma vivência, exatamente. Então, assim, não adianta a gente cobrar do aluno uma escolha se o professor também não teve essa formação. E a culpa também, muitas vezes, é do professor. Quantas vezes eu, como coordenadora, eu peguei professores que não... O que eu faço na escola? Não sabia. Eu dei a caixa de giz, não era só dar a caixa de giz, tive que conversar com o professor, dar um tempo. Olha, você tem que preparar uma aula, formação, algo que agrade. Entendeu? Não é só jogar numa sala de aula. Então, porque essa reforma, justamente, eles falam da contratação de professores que não precisam ser agora da mesma área, que não mas precisa que ter tenham formação acadêmica. Então, mas que tenham conhecimento notório, né? Que ele possa transmitir isso para os alunos. A única coisa que eu considero... Eu estou fazendo o lado oposto aqui, hein? Não, estou fazendo... Não. Mas é bom fazer o lado oposto para gerar uma dinâmica. Na verdade, é o seguinte, quando você pensa assim, que essa pessoa vai ser convidada, ela é do notório saber, para mim, existem grandes professores, mas grandes professores, grandes educadores mesmo, que se bobear, ele não tem nem ensino médio nesse Brasil afora e por aí. Sim. Então, porque é autodidata. Por que isso que o eles falam que hoje autodidata em dia nesse não país precisa foi... ser da área, ele tem que ter um conhecimento. Bom, o autodidata hoje é o notório saber, né? É. Agora, vai procurar um notório saber numa faculdade para você chegar e falar assim, olha, fulano tal, tem essa experiência, eu quero obter um certificado, diploma de notório saber. Pelo amor de Deus, não sabe nem o que é isso. Infelizmente, eu andei pesquisando em algumas faculdades para notório saber, não encontrei nem, não, porque tem, não tem, você tem que entrar no seu... Ninguém sabia exatamente o que é isso. Então, nesse sentido, e vai precisar recorrer. Agora, porque o professor assim, que domina, que tem um conhecimento, que domina, ele entra em sala de aula, a aula dele automaticamente já é diferente. Já é diferente dos olha, demais. teve um grande professor, que é um dos especialistas que também não foi consultado, Celso Antunes, ele disse uma vez que ele teve que praticamente quase que literalmente tirar o cara, mandar o cara embora, porque o cara tinha doutor, o cara era mestre, mas em sala de aula não saía nada. Não tem didática. Então não Ele é um tem excelente didática. pesquisador, mas Não, na não prática tem dele... didática. Não, pior do que ter didática. Gente, a gente tem que entender o seguinte, tem pessoas que têm um conhecimento, um notório saber assim, impressionante. Conhecimento acadêmico mesmo. É mestre e doutor. Mas Não consegue não para a sala de passar. aula, ele é um pesquisador. Ele é típico pesquisador, não está errado, pô. Ele está atrás, está nos bastidores, passando o conhecimento para quem está lá.
Então, nesse sentido... Mas, professor, também existem, na rede, existem muitos professores que não têm oportunidade de serem esses profissionais com saber notório e não ter oportunidade porque esses professores que têm um conhecimento vasto, mas que não têm didática, estão à frente. Nós vemos até em universidade professores que os alunos acabam, nem fazem nada porque é difícil, mas eles não conseguem passar o conhecimento deles, né? Então, é muito complicado. Ainda temos muito no nosso sistema de ensino aquela metodologia do tipo eu falei, está falado, Exatamente. e não se contesta. Ainda existe, você vai defender uma tese, aí é aquilo que o cara falou, tem que andar aqui. Não, mas se eu quiser falar que eu penso assim, não, você não pensa. Você não pensa. Correto? Então, esse professor que está lá na frente, muitas vezes não tem a oportunidade, que está no comum do dia a dia, na sala de aula, às vezes não tem essa oportunidade, porque realmente esses estão aí são os acadêmicos. E excesso de academismo também é chato. Quer dizer, tudo em excesso ultrapassa os limites, tudo. E assim, algumas faculdades, não digo todas, né? Até pecado dizer isso. Mas assim, o professor se forma, tinha notas excelentes, aí ele vai trabalhar numa escola. Se ele não pega um profissional que oriente ele vai ficar perdido. Então, por exemplo, uma vez eu peguei uma professora, graças a Deus hoje ela está há 12 anos na educação, ótima, maravilhosa, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, mas você tem que fazer uma prática, vou dar a sua aula, explicando, conversando. Eu falei, que curso que você fez além da faculdade? Precisava de curso? Fiz sim, curso extracurricular, você precisa de curso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas você nunca foi numa ONG? Nunca foi fazer em alguma igreja, alguma coisa, fazer uma coisa fora que acrescente o seu currículo? Que o diferencial vai fazer a sua diferença em sala de aula, vai acrescentar? E hoje, tantos cursos EAD, né? Nada. Aí ela falou o seguinte, não. Aí ela ficou triste, assim, meio chateada, né? Eu falei, não, você tem condições. Eu até indiquei um grupo de escoteiro, que uma das chefes de escoteiro dava alguns cursos, né, na área, vamos dizer assim, de escrita, formação de livro, essas coisas. Então, eu falei, você vai lá fazer o curso, vai ser escoteiro, né? Eu falei, brincando, né? E até que incentivou ela. Aí, com pouco, ela foi indo, foi se abrindo, foi fazendo. Aí, um dia, ela chegou para mim, meus alunos cantam rap. Eu falei, por que não representa esse rap? Vamos fazer um jogral, né? Vamos aproveitar esse rap num jogral de agradável. Então, assim, ela aprendeu com o aluno, né? Saiu da sala tradicional, que só eu aprendo, né? Só eu que ensino, e eles vão aprender. E ela aprendeu com os alunos e vice-versa. E fez uma aula agradável. Tanto que hoje, 12 anos de magistério, essa professora só tem uma agrada. Só não cito o nome dela porque é mais tímida do que outra coisa. Mas, graças a Deus, tá. Pois é. E aí, desculpa um pouquinho, Pode mas falar, aí entra a cultura, a literatura, né? Exatamente. E a arte. E aonde fica isso agora? Que provoca reflexão, fica. eles vão refletir como? Não fica quando se fala em fazer corte a partir das empresas do governo. As primeiras áreas que cortam são as áreas de cultura e investimentos em cultura Cultura, e educação. lazer, educação. Aí fala assim, mas a educação está com uma verba de 25%. Mas sempre é cortado, sempre se corta, e principalmente quando se fala em cultura. Nesse país, cultura é música sertaneja. Uma pena. Não é isso mesmo? Quando você fala de música, vamos fazer cultura, vamos trazer a dupla sertaneja para cultura. Eu acho que eles estão inseridos na cultura, mas o que a gente tem visto no Brasil de ponta a ponta é só isso. É só isso. E morreu o nosso folclore, né? Sei que não é o Pois é. momento, E mas... morreu o folclore. Nossa Não, Senhora. é momento sim. Ai, Porque se o folclore termina de morrer mais de nós enterrar, se nesse ensino médio não for contemplado as artes. A arte, uma definição para mim de arte. A arte é o veículo, é o caminho, é o canal com que Deus fala com a sua criatura. Vocês vão tirar isso? E a cultura é a identidade de um país. Exatamente. Ok. Pode mandar a imagem aí que nós vamos falar um pouquinho. Quem estiver mais perto, quem souber mais, fala. Vocês dois que souberem mais, fala. Pode mandar? Ok. Isso sou eu mesmo. Vou falar de mim mesmo? Não vou falar, não. Isso. Aí vamos entrar o Jebidoian.
Beleza, gente. Gebdoyan, a arte gráfica em excelência. Consulte a Gebdoyan. Você vai gostar tanto da arte que eles produzem, quanto da qualidade, tanto quanto do atendimento. Gebdoyan. Agora nós estamos falando aqui sobre um assunto, e eu quero voltar à questão de novo do ensino médio, mas depois nós podemos falar sobre o que estava falando aí, tá? Quais são as principais mudanças do novo modelo e até que ponto atinge alunos e professores? Quais são as principais mudanças do novo modelo? Vai mudar o quê? Primeiro, quanto tempo que esse aluno vai ficar na escola? Né? Se ele ficava 4h30, né, vamos dizer Vai assim, ficar 7. vai ficar 7 horas. Né? Mais a hora do almoço, mais a hora do lanche, seria 8 horas diárias. Então, ele entra às 7 horas da manhã e sai às 5 horas da tarde. Segundo, a infraestrutura da escola. Né? A física e a, vamos dizer assim, pessoal. Né? Vai ter infraestrutura para essa escola, precisa de uma bela de uma infraestrutura, né? Como vai ficar? Vai ter um especialista de saúde para atender essas crianças quando acontecer algo? Né? O profissional. Qual vai ser o profissional que vai estar lecionando para essa criança? Né? Qual vai ser o tipo de gestor? Né? E vai mexer no currículo da escola? Sim. Né? Os projetos da escola. Como vai ser o projeto dessa escola? Vai ser igual a outra escola? Vai ter de livre-arbítrio essa escola de ter o projeto que ela desejar, como não desejar? Ela vai convidar a comunidade vai poder participar. Né? Agora, tudo bem, nós falamos até agora daquilo que atinge o aluno. Não, mas o professor nós falamos um pouco. É preciso saber até que ponto esse projeto, vamos pensar também o professor em termos, né? Vamos pensar só em, né? E até que ponto isso vai melhorar para o professor no sentido de ganho efetivo. E ganho, vamos pensar uma coisa assim, Não só ganho, financeiro, né? ganho financeiro, mas o ganho financeiro pode ser medido também assim, eu não terei que me deslocar daqui para, porque nos grandes centros você falou em deslocamento, a gente já falou disso, né? Então, esses professores, o que eles ganharão com isso? Bem, as escolas de tempo integral que já existem no estado de São Paulo, né, que eu vou basear em cima, os professores já ganham 75% a mais no seu salário. Né? Ele trabalha o dia inteiro, ele vive em função da escola, né? Da escola, do seu aluno, depende das diretorias, todas elas, né, tem que dar formação para esse professor. Não sei como ocorre, porque eu também nunca trabalhei numa escola de tempo integral. O que eu sei é colegas e a escola que eu visito. E as que eu visito. E o que mais quer falar? Ele não vai ter que trabalhar, por exemplo, da noite, fazer um bico, dar uma suplência numa outra escola, porque ele vai ficar só naquela escola. Ele vai trabalhar dedicação exclusiva. Tá? Ele vai ter que preparar a aula, tá ok? Se faltar um colega da área, ele vai dar uma assistência. Né? Então, por exemplo, faltou o professor, ele é professor de filosofia. Vamos dizer assim, professor de língua portuguesa. Faltou o de inglês, o que ele pode, se ele for da área, né, tiver essa competência, essa formação, o que ele vai poder ajudar nessa área? Né? As disciplinas eletivas, que são aquela disciplina opcional que o aluno escolhe, fazem um período oposto, né? Mas no horário, essas 8 horas que ele fica na escola. São 7 horas, sim, mas é 8 horas que ele fica, das 7 horas da manhã às 5 da tarde. Para o professor, o salário, sim, é ótimo, mas ele vai ter a formação. Isso. Certo? Além disso, vai ter a aceitação do aluno. Né? Será que esse aluno, depois de um mês, ele vai aguentar na sala de aula? Se o professor não tiver uma formação boa e toda hora formação, curso, será que ele não vai ter, a criança não vai ficar entediada? E o professor também vai se sentir, será que eu estou cumprindo com o meu papel? Então, professora, quando a gente está falando dessa questão do benefício professor, se o professor fica o dia todo na escola, aí realmente vem o questionamento, porque eu sempre imaginei uma escola ideal, que o professor passasse as 8 horas na escola, 4 horas ele se dedicaria à sala de aula. As outras 4 horas é para ele se dedicar à pesquisa, atender aluno, atender os pais, atender a direção da escola e descansar, tomar o seu. E não leve material para fazer em casa, né? Não leva material, mas o que eu estou falando, eu imaginei uma escola que tivesse, por exemplo, integral, esse aspecto. Porque se o professor passar das 8 horas que ele permanece, ele passar 7 horas em sala de aula, ele vai se capacitar quando? Sábado e domingo?
vai estar arrebentado, é uma mulher que é dona de casa, que trabalha um período numa escola, que trabalha o segundo período, tem 3 jornadas de trabalho. Isso é saudável? De jeito nenhum, né? E como é que fica? Como se fosse assim, né? São 5 dias da semana para o aluno. E o professor seria 4? É uma opção, uma pergunta, né? Mas ele Pois não é. foi ouvido ainda, né? Não foi ouvido. Não, por isso que eu estou falando. O correto, se o professor vai ter que se capacitar também significa que ele vai estudar na escola. Ele vai ter aquele momento dele que ele vai se dedicar ao estudo, à capacitação dele. A capacitação dele tanto pode ser fora quanto internamente. Na escola, na biblioteca, estudando no computador, pesquisando, atendendo. Também tem um tempo para ele atender aluno, para atender pai, para atender a solicitação da coordenação. Quer dizer, se não pensar numa escola desse jeito onde o professor possa se capacitar, realmente nós vamos cair no mesmo ritmo que é no círculo vicioso. E aí não vamos saber nada de quase tudo. Vai melhorar, a gente sabia tudo de quase nada, ele vai saber nada de quase tudo. Eu achei interessante, assim, desde 2016, não teve aumentaram o número de escolas em tempo integral do Estado de São Paulo. Ela estacionou. Até 2015 tinha tantas. 2016 já não teve mais, nem 17. Então, assim, cada ano aumentava 2 ou 3 em cada cidade. Aí agora 16, 17 não teve mais nenhuma. Até uma pergunta que eu gostaria de saber o porquê que não aumentou, né? Se estava dando certo, né? Algumas eu conheço que sei que deu certo, né? Como eu disse o Suetônio, né? Que é lá da cidade de Santos. Agora, mas por que estava dando certo, né? Não aumentou o número de escolas, né? Para outro tipo de público, outras crianças de outras comunidades, né? Pelo contrário, diminuiu, né? Tanto, tirar, não vi tirando, mas estacionou, entendeu? Não vi aumentando. Mas o número de jovens aumenta. De aumenta, diz que diminuiu a criançada no mundo, não sei aonde. Não sei aonde. Antigamente era 7 por família, era mais do que 7. Aí baixou para 7, baixou para 5, baixou para 3, baixou para 2. Agora é 0,8. Vai nascer criança só pela metade aí. Realmente nesse sentido tem caído. Você ia comentar alguma coisa, Ana, que nós estamos com o tempo chegando ao final? Não, então, eu ia perguntar para você, essa escola de Santos que você se refere que deu certo, mas lá, né, é ensino fundamental, né? Exatamente. A escola chama Suetônio Bittencourt, né? Fica perto do pronto-socorro do Macuco. Eu tenho muito carinho para essa escola, porque assim, antes dela ser escola de tempo integral, ela funcionava porque a comunidade é uma comunidade presente, né? E a diretora é daquela que está ela está na porta da escola, ela, como as 2 vice-diretoras dela, que agora só tem uma, né? Que só permite uma. Na porta, na sala de aula, junto com os professores, ela ajuda, ela tem um carinho, uma estima, ela dá bom dia. Se ela não dá bom dia, a outra está dando boa tarde. E ela já funcionava antes da escola tempo integral, ela ouvia a comunidade, conselho, tudo, conselho, reunião de pais, era com todos. Reunião, datas, tudo quanto é data comemorativa, era todos, participavam todos. E a escola fica cheia, a escola é linda, bonita, maravilhosa. Assim, eu estou fazendo até esse convite em nome da dona Isaura, ela nem sabe que eu estou falando da escola, mas assim, a escola é aberta ao público, tanto que o índice é maravilhoso. Os alunos saem de lá, já vão direto para uma universidade. Pouquíssimos vão fazer colegial. Infelizmente, tiraram o ensino médio o ano passado, porque não tem infraestrutura. Como é que ia ficar essa criança o dia inteiro e entrar alguém do ensino médio noturno? Então, foram obrigados a tirar. Foi até uma tristeza na redondeza. Ok, gente, estamos chegando ao final do programa e realmente eu quero agradecer você, professora, pela segunda vez. Pode convidar, eu vou te dar o espaço para você fazer as suas considerações finais. Pode fazer. Bem, eu sou, vamos dizer assim, o pessoal fala que tem blog, né? Eu tenho o Facebook, o grupo do coordenador pedagógico, né? Ele é um grupo que não só faz parte do Brasil, nós somos em 49 mil membros, né? Mas temos pessoas da Argentina, ministro da Educação de Portugal, pessoal do México, nos Estados Unidos, grandes educadores fazendo parte todos os dias nesse grupo. Eu faço parte do seu grupo. E assim, o que é interessante é o seguinte, pergunta, faz uma pergunta, por exemplo, fazer uma pergunta para o Disseu sobre gestão, né? Que é a especialidade dele. Mas muitas vezes ele não vai responder porque o outro já respondeu na frente. E é interessante, porque todo começo do ano eu faço o projeto político-pedagógico. Eu começo e o Luquez termina. Eu acho isso interessante a situação. E o que está acontecendo? E 2 meses para cá,
a inclusão, tá? Assim, demais, em atividade prática, física, a cultura, né? O sarau da Márcia Kenusa, que não está aqui, mas como ela, a Denise, né? Falou do sarau, eu lembrei dela também. Então, assim, são pessoas assim, o trabalho é maravilhoso, a gente cresce, aprende muito, muito mesmo, né? E assim, aberta ao público educador. Né? No começo, há 5 anos atrás, vai fazer agora no final de maio, eu pensei que era só para coordenador, gestor. Tanto que agora nem posso mudar o número, que já passou de 49 mil pessoas. E ficou coordenador pedagógico, o coordenador da pedagogia, do pedagógico, do didático, né? Então foi assim maravilhoso. É só ir lá no Facebook, na barra lá, coloca coordenador pedagógico, você Ponto, vai ver. né? Tem muitas ideias bacanas. Tanto que na Argentina, eu fui visitar uma escola, na Santa Rita, né, que chama Madre Santa Rita, e aí eu falei assim, esse educador, eu gostaria de ver a escola, eles deixaram eu entrar, né? Eu não falando o espanhol direito. Então, não sei o que. Ela falou assim, uma das diretoras falou assim, lá tem um grupo. Eu falei, mas que grupo? Ela falou assim, um grupo no Facebook, coordenador pedagógico. Eu falei que era a fundadora, né, administradora pedagógica do grupo. A mulher ficou toda feliz. Falei, nossa, faz parte aqui. Ela mostrou na sala dos professores, que já estava até ali. Eu fiquei até muito feliz, muito emocionada, né? É o nosso país, né? Legal. Obrigada. Parabéns. Parabéns, professora Marta, por esse trabalho dentro do grupo. Eu também participo lá, de vez em quando eu faço alguma coisa lá. Então, estamos encerrando o nosso programa de hoje e meu jovem, o da técnica, tem uma imagem última. E essa última imagem eu quero dedicar a vocês três. Uma frase do professor Henrique José de Souza: o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Então, pelo amor que vocês têm pela educação, pela dedicação à cultura, tudo que eleva o ser humano, meus parabéns, Denise, Ana Maria, Marta. Muito obrigado a todos vocês por participarem. Elas vão ser apresentadoras aqui para frente, né? Vamos preparando, não, já estão preparados, tem que preparar coisa nenhuma. E até isso. Vamos, continua divulgando. Toda semana vai sair um release daquele, a gente vai divulgando. Um abraço a todos. Até segunda-feira com a... Vai ser você, né, Ana? Segunda não. Segunda é a Denise. Vai ser você, Denise? Então, segunda-feira, vocês terão aqui a presença da Denise apresentando o programa Missão Educar. Um abraço e até lá.